Olá, tudo bem? Bom dia! Meu nome é Alex, sou pastor da Igreja CCM. Você é super bem-vindo às nossas devocionais no livro de Marcos. Estamos começando hoje uma série, uma jornada de devocionais que faremos todos os dias de segunda a sexta-feira no livro de Marcos, um capítulo por dia. A ideia é que você leia aí na sua casa, eu leio aqui na minha casa, um capítulo do livro de Marcos, hoje quinta-feira, capítulo 1, amanhã sexta-feira, capítulo 2, sábado e domingo, daremos um intervalo, retomamos a leitura devocional de Marcos na segunda-feira com o capítulo 3 e faremos isso sucessivamente de segunda a sexta-feira, com intervalos no sábado e no domingo. Não vou fazer a leitura do capítulo aqui com você. Já fiz a minha leitura. Se você ainda não fez, encorajo você a fazer. O que eu quero é compartilhar um versículo. Vou fazer isso ao longo da nossa jornada devocional, um versículo, um trecho, algumas observações. E eu quero encorajar você a usar o espaço dos comentários aqui desse vídeo para também compartilhar as suas impressões, as suas descobertas, as suas dúvidas e que juntos possamos crescer através da leitura do livro de Marcos, um livro tão importante para a história da nossa comunidade de fé local. Estamos celebrando mais um ano de Igreja CCM e o livro de Marcos, lá no comecinho da nossa igreja, foi um livro que nós aí expomos, estudamos, versículo a versículo, no método indutivo e que nos ajudou muito a pensar e organizar a nossa comunidade de fé local. Então, se não fez, dê um pause, faça a leitura do capítulo. Ou então, segue assistindo o vídeo, mas ao final dele, faça a sua leitura e que o Senhor te abençoe mais e mais. O versículo que eu quero compartilhar com vocês é o versículo 1, que está escrito assim: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Esse é o grande personagem da história que Marcos irá contar. Jesus Cristo, o Filho de Deus. É o personagem central. Todos os eventos, eles estão aí com Cristo no centro. Cristo, Deus Filho, o Pai, eles são os personagens principais da narrativa de Marcos. Algumas coisas que você tem que considerar quando estiver lendo esse capítulo. Marcos, ele está escrevendo o Evangelho de Jesus Cristo, apesar de não ter sido uma testemunha ocular dos fatos o qual ele está narrando, mas ele está escrevendo sob a orientação do apóstolo Pedro. Essa, pelo menos, é a ideia que tem sido passada à igreja desde os seus primeiros anos. Então, historicamente, a igreja acredita que quem narra os fatos é Pedro e Marcos vai tomando nota, dando à luz a esse livro. Para quem que Marcos está escrevendo? Para os cristãos que estão sofrendo em Roma. Provavelmente Marcos escreveu este evangelho no ano 64. Nero está, acabando com a igreja. Pessoas estão sendo mortas por causa da sua fé em Cristo. É por isso que a mensagem do evangelho que se destaca em Marcos é a mensagem do servo sofredor. Esse Jesus, o servo sofredor, chama os seus discípulos para que caminhem com ele neste sofrimento. Então, o sofrimento ele faz parte da vida do cristão. Marcos é dos 4 evangelhos, o evangelho mais curto, com 16 capítulos, e dos 4 evangelhos foi o primeiro a ser escrito. Essa palavra evangelho é a palavra que eu quero destacar porque essa palavra significa boa nova. Não é uma palavra que começa a ser usada com a igreja cristã, apesar de hoje em dia ser muito utilizada no contexto da igreja cristã. Mas lá quando Marcos estava escrevendo, o evangelho era uma palavra muito utilizada no Império Romano, principalmente tendo em vista trazer às cidades do império boas novas relacionadas ao imperador. Por exemplo, era aniversário do imperador de Roma, o evangelho a respeito do aniversário do imperador romano era proclamado em todas as cidades do império. O imperador ou o império tinha mais uma vitória, esse evangelho era proclamado em todas as cidades. O nosso império, o grande imperador de Roma, conquistou mais uma cidade. Então,
De certa forma, o evangelho que Marcos escreve para encorajar os cristãos que estão sofrendo na cidade de Roma é um evangelho um tanto quanto subversivo, porque ele diz, olha, o princípio do evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. As boas notícias que eu tenho para trazer para vocês não são boas notícias que dizem respeito à fama do imperador, ao caráter do imperador, ao poder do Império Romano. Não, as boas notícias que eu tenho a trazer para vocês não tem nada a ver com Nero, não tem nada a ver com Roma, tem tudo a ver com Cristo. E lembre-se, esse Cristo é o legítimo Filho de Deus. Ele é quem tem todo o poder nas mãos. Ele é que é o nosso Senhor. É a Ele que nós servimos. É Ele que nós temos que temer. É Ele que nós temos que louvar. É Ele que nós temos que adorar. Então essa ideia de Jesus como Senhor, essa ideia de Jesus como Rei, essa ideia de Jesus como servo sofredor é algo que Deus irá usar para encorajar os cristãos que estão sofrendo no contexto do ano 64 do Império Romano, onde eles estão perdendo suas casas, suas famílias, seus entes queridos, os seus amigos por causa de uma perseguição política e religiosa, tirana, liderada pelo algoz, o imperador Nero. Então, mergulhar nesse texto é algo extremamente encorajador e desafiador para todos nós. Compartilhe aqui nos comentários qual o versículo que chamou a sua atenção, quais são as suas dúvidas, quais são as suas percepções e que Deus nos abençoe ao longo desta jornada. Um grande abraço, até a próxima.